E aí pessoal, tudo bem com vocês? A transição entre as categorias no esporte, principalmente nas categorias de base, é na maioria das vezes tratada como uma progressão natural e inevitável, e é guiada por critérios etários, físicos ou técnicos. O foco recai quase sempre sobre o que o corpo pode ou não fazer, se está mais forte, mais rápido, mais coordenado ou mais maduro do ponto de vista motor. Eu sou Gilson Maia, psicólogo do esporte, neuropsicólogo, psicólogo clínico. De fato, o desenvolvimento físico e coordenativo é essencial para sustentar a evolução esportiva, mas não pode ser o único pilar observado em todo esse processo. O que muitas vezes escapa aos olhos é que por trás de cada mudança de categoria existe também um desafio emocional silencioso e uma complexa reorganização cognitiva que está em curso. Mudar de categoria não significa apenas jogar e competir com atletas mais velhos, ou mudar de clube ou encarar adversários mais fortes. Significa para o jovem atleta se reposicionar subjetivamente dentro de uma nova lógica de exigência, pertencimento e identidade. Significa lidar com um novo tipo de cobrança, de comparação social, de expectativas e muitas vezes de invisibilidade. Isso exige mais do que preparo físico, exige resiliência emocional, controle inibitório, flexibilidade cognitiva e capacidade de tomar decisão sob pressão. E nenhuma dessas habilidades surge do nada, surge por acaso. E é justamente por isso que esse vídeo propõe um olhar mais profundo sobre essas travessias. Para além dos critérios técnicos e físicos, é urgente que técnicos, famílias e clubes compreendam as dimensões emocionais e neurocognitivas que atravessam cada fase do esporte, principalmente nas categorias de base. Porque se a gente quiser formar atletas completos e, sobretudo, sujeitos íntegros, a gente precisa olhar também para aquilo que não aparece nas estatísticas nem nos pódios. A forma como cada atleta sente, pensa, interpreta e sustenta seu lugar no esporte enquanto ele cresce. E o que é que está em jogo em cada transição? Cada mudança de categoria traz desafios diferentes, mas todas compartilham algo em comum: o risco de desorganização emocional e o aumento da carga cognitiva adaptativa. As transições entre as categorias no esporte não ocorrem apenas no campo físico ou técnico. Elas acompanham, refletem e muitas vezes tensionam processos profundos do desenvolvimento emocional e neurocognitivo. Embora as idades variem de acordo com federações, modalidades e calendários regionais, é possível a gente identificar em cada faixa etária tarefas específicas de amadurecimento psíquico e neurofuncional. Mais do que olhar a idade cronológica, importa reconhecer os padrões de reorganização afetiva, social e cerebral que acompanham o jovem atleta conforme ele avança pelas categorias esportivas. Durante o período mirim, que abrange aproximadamente dos 6 aos 10 anos, o centro da vida emocional do atleta ainda é o vínculo com adultos de referência como treinadores e familiares. O prazer lúdico é o motor da motivação e a autoestima depende fortemente do reforço externo imediato. Neuropsicologicamente, é uma fase marcada pela imaturidade das funções executivas. O controle inibitório é frágil, a atenção é curta e mais responsiva a estímulos concretos e a memória de trabalho se encontra em estágio inicial de formação. A neurociência do desenvolvimento mostra que o córtex pré-frontal, que é responsável por regular impulsos, planejar e tomar decisões, ainda está em sua infância funcional. Por isso, a criança se beneficia de treinos que preservam o caráter lúdico, que oferecem feedbacks imediatos e que promovam integração social ativa. Quando o treino se torna excessivamente técnico ou exigente, existe um risco de desmotivação, vergonha precoce e associação entre erro e rejeição, elementos que podem se tornar núcleos de insegurança futura no esporte. Ao ingressar na categoria infantil, geralmente entre 10 e 12 anos, o jovem atleta inicia um período de comparações sociais muito mais constantes. A pergunta, sou bom, deixa de ser apenas uma curiosidade e passa a moldar a percepção de valor pessoal. É o início da construção de uma autoestima baseada não só no elogio do adulto, mas na resposta do grupo. No nível neurocognitivo, existem avanços importantes na atenção sustentada e na memória de trabalho, o que permite que o atleta acompanhe sequências táticas simples e compreenda instruções mais estruturadas. Ainda assim, a vulnerabilidade emocional é persistente. Quando existe discurso técnico rígido, foco exclusivo no desempenho e pouca validação do esforço, é comum existir uma queda de confiança e até mesmo a desistência precoce na prática esportiva. A psicologia do esporte sugere que esta fase é crucial para desenvolver a autopercepção do atleta e estimular a motivação intrínseca. Explicações graduais, linguagem positiva, divisões de tarefas complexas em partes simples e treinos perceptivos cognitivos leves contribuem para uma transição mais saudável. Na etapa seguinte, a categoria cadete, que é aproximadamente entre 12, 14 e 15 anos, os desafios se intensificam. Esse é o momento em que o corpo passa por mudanças expressivas que estão ligadas à puberdade e a identidade social se organiza em torno do pertencimento ao grupo.
A vergonha corporal, a oscilação de humor e a necessidade de aceitação se tornam muito mais constantes. Do ponto de vista neurocientífico, existe um descompasso clássico entre o amadurecimento do sistema límbico, especialmente a amígdala, que se torna hiperativa e emocionalmente reativa, e o córtex pré-frontal, que ainda está em desenvolvimento e não consegue regular todas as emoções de forma eficiente. O resultado é uma fase de maior impulsividade, reatividade emocional e conflitos com figuras de autoridade. Muitos atletas internalizam rótulos. Sou ruim, sou nervoso, não sirvo para isso, diante de uma convocação perdida ou de uma crítica mal conduzida. É um momento sensível que exige mais do que nunca suporte emocional guiado para esse atleta. Intervenções como rodas de conversa, feedbacks privados para assuntos sensíveis, integração ativa dos novos atletas e treinos com desafios emocionais controlados, como tomar decisões após o erro, são estratégias que reduzem os riscos de abandono e fortalecem a construção de resiliência. Na categoria juvenil, que envolve atletas entre 15 e 17 anos, a exigência técnica e tática se amplia consideravelmente. Aqui já não basta apenas saber executar, é preciso pensar o jogo, antecipar o adversário, sustentar o foco e manter o emocional sob controle em situações de alta pressão. Em termos emocionais, este é o período de consolidação da identidade esportiva. O jovem passa a se enxergar como atleta e começa a definir suas metas de carreira. As funções executivas se encontram mais fortalecidas, exige melhora na capacidade de planejamento, no shift emocional e na tomada de decisão, especialmente quando essas habilidades foram trabalhadas em fases anteriores. No entanto, o aumento das demandas e a competitividade elevada também aumentam a vulnerabilidade ao estresse. A literatura aponta com frequência para a incidência de burnout precoce, colapsos de autoconfiança e bloqueios emocionais ligados a erros cometidos em jogos decisivos. Para minimizar esses efeitos, a gente recomenda um uso de pré-rotinas cognitivas como leitura rápida do ambiente e tomada de decisão, treino sob pressão emocional simulada, como debrief posterior, e o acompanhamento psicológico não apenas como ferramenta de crise, mas como parte do processo de formação esportiva. Por fim, ao alcançar a categoria júnior, geralmente entre 17, 19 e 20 anos, o atleta se aproxima da entrada no alto rendimento e com isso surgem novas demandas e angústias. Este é o momento de redefinição de sonhos, escolhas de carreira, avaliação de desempenho e início de autonomia emocional. A integração entre cognição e emoção tende a se estabilizar, especialmente quando houve um histórico de desenvolvimento bem conduzido. O atleta é capaz de autorreflexão, de elaborar taticamente sua própria atuação e de participar com maturidade de discussões sobre desempenho, tanto individual quanto coletivo. Por isso, é também um dos momentos mais solitários do ponto de vista psicológico. O medo de decepcionar, a pressão por contratos ou seleções, a perda de protagonismo e a insegurança frente ao futuro pode desencadear episódios de autossabotagem, ansiedade de desempenho e esgotamento. O suporte mais eficaz nessa fase inclui planejamento realista de carreira com múltiplos cenários, mentorias com atletas mais experientes, treinos mentais avançados, como imagética, autofala, coping estratégico e um ambiente que reconheça o sujeito e não apenas o resultado. A transição é também uma travessia emocional. A forma como é acolhido, orientado, valorizado e desafiado nesse momento define não apenas a sua permanência no esporte, mas também a sua relação com o esporte. Se for traumática, a transição pode quebrar a confiança e gerar marcas duradouras. Se for bem conduzida, pode se tornar um salto de amadurecimento. Como é que a gente pode ajudar de forma concreta o atleta a passar por essas transições? A psicologia do esporte e a neurociência oferecem diretrizes claras para apoiar essas transições com qualidade e sensibilidade. Uma delas é desenvolver consciência emocional. Antes de cobrar maturidade, a gente precisa ensinar maturidade. E isso começa com um letramento emocional. Os jovens devem ser incentivados a nomear o que sentem, como medo, raiva, insegurança, orgulho, inveja, desânimo. Isso ativa áreas como o córtex pré-frontal ventromedial, que é uma área envolvida na regulação emocional e na tomada de decisão consciente. Outro ponto é estimular o diálogo sobre mudança. Cada transição deve ser comunicada e trabalhada como um processo. O cérebro jovem aprende melhor quando se sente seguro. Reuniões de preparação para a nova categoria, rodas de conversa e troca de experiências com atletas mais velhos são estratégias neuroafetivas que reduzem o impacto negativo dessa transição. Outro ponto é trabalhar o pertencimento. Em cada nova categoria, o jovem precisa refazer sua posição dentro do grupo. Se ele era destaque no infantil, pode se sentir invisível no cadete. O grupo é um fator de proteção quando acolhe, mas um gatilho de ansiedade quando exclui. Cabe ao treinador ser intencional na integração, evitando que os mais novos se sintam desamparados.
Outro ponto é fortalecer a identidade atlética. É como um atleta perder sua referência, quem sou agora? Não sou mais mirim, mas também não sou mais um craque no juvenil. Ajudar o jovem a reconhecer suas qualidades atuais, a reavaliar seus objetivos e visualizar sua trajetória no esporte é muito importante. Essa narrativa identitária é o que sustenta a motivação a longo prazo. Outro ponto também é treinar habilidades cognitivas e emocionais. Cada transição exige maior capacidade de leitura de jogo, antecipação, controle emocional e adaptação tática. Técnicos e psicólogos precisam incorporar treinos perceptivos cognitivos, dupla tarefa, exercício de tomada de decisão e regulação emocional de forma sistemática, respeitando a etapa de desenvolvimento de cada categoria. Falar das transições de categoria no esporte é falar do desenvolvimento humano. É entender que por trás de cada mudança no calendário competitivo existe um cérebro em maturação e um coração em reorganização. Não basta treinar apenas o corpo. É preciso cuidar da mente que habita esse corpo. Porque no fim das contas é ela que vai sustentar o atleta em todas as travessias dentro e fora de quadra. Tudo de bom, forte abraço e a gente se vê por aí.